Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, amém. Louvado, exaltado e engrandecido seja o nome do nosso Deus para sempre, na minha e na sua vida. Louvado seja a Deus, aleluias. Quero louvar a Deus por você tirar um pouquinho do seu precioso tempo e passar por aqui, para o canal Deus é Fiel e Cuida de Nós. Quero louvar a Deus também e te agradecer por você se inscrever neste canal. Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando, meu amado e minha amada. O vídeo de hoje eu quero falar sobre tentação. Louvado seja Deus, aleluia. O que é tentação? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como Satanás trabalha na tentação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, louvado seja Deus. Mas antes eu quero fazer uma pequena oração, amém? Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, meu Senhor da glória, eu oro a Ti, aleluia, te agradeço, Senhor, por mais um dia, por mais uma oportunidade, pelos livramentos, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, na vida, Pai, de todos que vão passar por aqui, de todos os inscritos. Meu Deus, muito obrigada, Pai, pela Tua mão estendida sobre nós. Pai, fica conosco, Senhor, cuida de cada um de nós, em nome de Jesus, pois precisamos de Ti e sem Ti não somos nada. Amém. Amados, aleluia. O que é tentação? Aleluia. A tentação, aleluia, é a ação mais direta de Satanás na vida do homem. É o principal campo de batalha, aleluia, da luta do cristão contra o diabo. Amém? Então, a tentação, ela é a ação mais direta de Satanás na vida do homem e o principal campo de batalha da luta do cristão contra o diabo. Somos culpados pelos nossos pecados. Não adianta querer colocar a culpa em Satanás. A Bíblia diz que o desejo ardente dá a luz ao pecado. E, dando luz ao pecado, aleluia, gera, aleluia, o pecado no coração do homem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque se a pessoa está ali com aquele desejo, a pessoa começa a pensar, começa a alimentar, começa a dar luz e ali começa a gerar o pecado no coração do ser humano. Então, como Satanás, ele trabalha nessa área? Como ele trabalha, aleluia, na tentação? Vamos ver? Aleluia, ele é astuto, né? Satanás é astuto. Prepara o cenário convidativo com o objetivo de fazer o cristão cair no processo, afastando-o de Deus e tornando-o inoperante no reino de Deus por causa dos pecados em que se envolveu. Porque quando o homem ele vê aquele cenário, né, convidativo, logo enche os olhos dele. E aí logo ele cai nesse processo. E aí, com o cair, ele se afasta de Deus. E ele se afastando de Deus, ele fica inoperante, ele deixa de operar no reino de Deus por causa do pecado que começa agora a condená-lo. Portanto, os desejos humanos conduzem ao pecado e Satanás coopera com eles. Prepara as astúcias ciladas e cria a tentação. Assim somos culpados porque o desejo ímpio, o pecado, já estava dentro de nós. Por isso que muitas das vezes nós nos tornamos culpados. Porque assim, né, somos culpados porque o desejo ímpio, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e o pecado está dentro ali. Louvado seja o nome do Senhor Jesus da pessoa. Porque todo desejo que nos afasta de Deus nos torna pessoas ímpias. Nos torna pessoas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, sem temor a Deus. Pessoas, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que não se importa de pecar ou não.
se está agradando ou desagradando a Deus ou não. Por isso, quando nós estamos na presença de Deus e nós pecamos, nos tornamos pessoas ímpias, porque deixamos de obedecer ao Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Satanás não é onipresente, Satanás não é onisciente, ele não é onipresente e também não é onipotente. Mas ele tem a sua rede de informação que está atenta para armar o cenário da tentação. E às vezes esse cenário ele é armado de maneira muito sutil, que nem eu e você não percebemos, através de um convite amigo ou de uma situação aparentemente inocente, sem maldade, e a cilada destrutiva, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nem é percebida até que as consequências comecem a aparecer. Por isso que a Bíblia manda nós vigiarmos o tempo todo. Aleluia! E fugirmos da aparência do mal. Quantas jovens, né, elas são nascidas e criadas no Evangelho, elas servem a Deus e de repente aparece um jovem na igreja, enviado por Satanás, ou um homem mesmo já feito, formado, enviado pelo Satanás, e ali começa a seduzir aquela pessoa. E de repente aquela pessoa começa a namorar, e de repente aquela pessoa começa a sair, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, de repente fica até noiva ou noivo, né? Porque não é só a mulher que cai na tentação, o homem também. E de repente, como diz, já estamos noivos, vamos casar, e aí dorme juntos antes do casamento. E de repente, quando dorme juntos, aí as coisas desandam e nada dá certo quando cai no pecado. E aquele noivado é acabado. E ali aquela moça entra em depressão, entra em angústia, quer tirar sua vida. Muitas das vezes o rapaz que não bebia começa a beber, não fumava começa a fumar, não saía começa a sair, ou muitas das vezes fica trancado dentro de um quarto. Por quê? Porque deu legalidade ao inimigo. O inimigo ele nunca vem fazendo barulho, ele vem com um sapatinho de lã. Lembra da serpente ali no jardim? Ela não chegou bagunçando. Louvado seja Deus. Eva, ela pecou porque ela foi tentada. A Bíblia é clara em dizer que Eva foi tentada pelo diabo. Mas Adão não foi tentado. Adão ele pecou de cara limpa, cara lavada, né? Ele gostou do pecado. Louvado seja Deus, mas Eva foi tentada. Mas a Bíblia é clara em dizer que Adão não. Adão ele não foi pecado, ele pecou porque ele quis. Né? Então, pecar porque quer é uma coisa, ser tentado é outra coisa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, Satanás ele é ardiloso, né? E ele sempre vai colocar alguém para nos derrubar. Louvado seja Deus, é por isso que nós devemos estar em constante vigilância. Louvado seja Deus. Aleluia. Tiago, né, o apóstolo Tiago, ele diz assim, aleluia. Tiago, ele procura, né, aleluia, se preocupa ali nas epístolas dele em ajudar, aleluia, a amadurecer, aleluia. Ele se preocupa em nos ajudar a nós nos amadurecermos e crescermos espiritualmente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Nós devemos fugir, igreja, do pecado. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, o primeiro pecado que o apóstolo ele coloca ali, ele fala de quê? Primeiro ele fala do desejo, depois ele fala do pecado do engano. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Depois ele fala da desobediência e fala da morte. Primeiro, né, vamos ler aqui o desejo. O que é que acontece? Então, cada um, porém, é tentado pelo próprio, aleluia, mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Está em Tiago, aleluia, 1:14. Então, todos são tentados pelo desejo. Todo ser humano na terra, ele tem desejo. E muitas das vezes, aquele desejo que ele está tendo não é dele, não vem dele, é o próprio diabo que
lança para poder fazer ele pecar. Tiago também ele nos ensina que toda tentação tem origem em nossos desejos. Eles não são maus em si mesmos e fazem parte da vida e da natureza da pessoa, porque é normal a pessoa ter desejo. Aleluia. Agora, a tentação acontece quando se quer satisfazê-lo fora da vontade de Deus. Porque desejos todo ser humano vai ter, faz parte da nossa natureza. Aleluia. Agora, quando que acontece a tentação? É quando eu quero satisfazer um desejo que está fora da vontade de Deus. Neste momento, ele se torna um problema na vida das pessoas. O desejo se torna um problema na vida das pessoas. Então, os desejos são como o vapor que impulsiona uma máquina. Sem eles, não há força para fazê-lo funcionar. Porém, se estiverem descontrolados, irão gerar destruição, tragédias, angústias. Eles impulsionam a vida, mas precisam ser controlados. Então, todos nós podemos controlar os nossos desejos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. E a Bíblia ensina que os desejos devem ser servos e não senhores. Por isso, a ideia de que não temos controle é a armadilha de Satanás. Que muitas das vezes a pessoa diz, eu não tenho controle contra o meu desejo. Isso é a armadilha de Satanás, porque nós devemos controlar os nossos desejos. Porque senão eles irão senhores em nossa vida. E nós iremos servos dos nossos desejos. Agora, o segundo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a segunda tentação, primeiro é o desejo. Então, a segunda tentação que vem sobre o homem é o quê? O engano. Satanás, ele trabalha muito com engano. Então, Satanás é o tentador, conhece os desejos das pessoas e os usa para enganar e fazer com que se abandonem à vontade de Deus. Ele faz com astúcia, por isso nenhuma tentação parece ruim. Apresenta-se muito melhor do que é. Nenhuma tentação ela vem mal, vestida de capeta, não, ela vem boa. Ela vem boa. Só que quando você pensa que não, quando nós pensamos que não, já caímos na armadilha. Então é por isso que o Senhor manda nós vigiarmos, que Deus venha ter misericórdia, amados e amadas, das nossas vidas. Tiago, ele usa duas ilustrações para nos ajudar a entender o engano, a caça e a pesca. Ele usa duas palavras gregas, aleluias, que as caracterizam atrair a isca de uma armadilha e engodar isca de um anzol. Porque, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nós temos que fugir dessas armadilhas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque nenhum engano ele vem com aparência mal, ele vem muito boa. E quando o homem percebe, quando ele vê, ele já caiu naquela armadilha. Então, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, quando está lidando com a tentação, descobre-se de que, de alguma maneira, a isca tenta esconder as consequências do pecado. Assim como se cobre o anzol para pescar, Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Uma das ilustrações que sempre acompanha a tentação é que a queda não será descoberta e mesmo que seja, não terá maiores consequências. Deus perdoa, mas a dor provoca. Deus perdoa, mas a dor provocada como consequências natural do pecado é inevitável e precisa ser enfrentada. Nem sempre é possível retomar a mesma posição de onde se caiu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Líderes que caíram não conseguiram retorná-la. Uma pessoa, quando ela cai, amados, dificilmente ela vai retornar. E quando ela retorna, na maioria das vezes, ela retorna soberba. Ela não retorna mais com aquela humildade de antes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, a terceira tentação que Tiago ele coloca aqui, descreve aqui, é a desobediência.
Louvado seja Deus. Aleluia. Quando a mulher ela viu que a árvore, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso desejável para dela se obter, aleluia, obter discernimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu ao seu marido, que comeu também, que está em Gênesis 3:6. Então Eva ela foi tentada, mas Adão não. A tentação caminha das emoções, aleluia, desejo, para o intelecto, engano, e para o nível da decisão, vontade. O desejo é o caminho que nos leva a assinar pela isca, mas é a vontade e a decisão que aprova a nos fazer agir, mesmo sabendo que se contraria a vontade de Deus. Isto é pecado. É um ato de rebeldia e desobediência deliberada contra a vontade de Deus. Não importa se isto é perceptível ou não, no momento em que se deixa fisgar, cai-se na armadilha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Maturidade é saber que a vida cristã não é controlada nem dirigida pelos sentimentos, mas por decisões da própria vontade. As crianças agem pelas suas vontades, eu quero, mas os adultos por decisões baseadas em valores, pelo que crê ser correto e aceitável. Aleluia. Porque as crianças, ela diz o tempo todo o que, né? Mas nós não. Nós, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, adultos, nós tomamos decisões baseadas em valores. Aleluias, pelo que cremos ser correto e aceitável. Nós não podemos deixar o nosso desejo nos dominar. O cristão imaturo cai facilmente, pois como uma criança toma as suas decisões por impulsos volutivos e não pelas convicções provenientes de seus valores espirituais. Quanto mais se diz não à tentação, mais os valores da vontade de Deus se fortalecem na vida. Quanto mais se fortalece o desejo, menos valor se dá à vontade de Deus. O que tem alimentado a sua mente, né? Sua mente é alimentada com a pornografia? Já pensou nas consequências dessa escolha? Quantos, né, estão aí presos na pornografia, né? Aleluia, louvado seja Deus. Fortaleça sua mente e seu espírito com os salutares valores do cristianismo e verás a diferença. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós falamos, né, que a primeira tentação é o desejo, que Satanás ele age através do desejo, depois ele age através do engano, depois ele age através da desobediência e depois através da morte. E através da morte ele age assim. Então esse desejo tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado após ter sido consumado, gera-se a morte. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tiago 1:15. A Bíblia é clara quando afirma que a consequência natural do pecado é a morte. A serpente foi usada, Satanás, que é Satanás, né? Para despertar o desejo em Eva. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês como Deus serão conhecedores do bem e do mal. Está em Gênesis 3:5, né? Foi o que o diabo chegou falando ali. O que há de errado em desejar obter maior conhecimento, né? Não há nada de errado nisso. Mas, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o que há de errado em comer algum tipo de comida? O desejo se instalou. O processo do engano é claramente descrito por Paulo. O que receio e quero evitar é que assim, como a serpente enganou a Eva, com astúcia, a mente de vocês sejam corrompidas e se desviem da sua sincera e pura devoção
a Cristo. 2 Coríntios 11:3. Não há pecado, né? Você desejar comer uma comida, não há pecado, louvado seja o nome do Senhor Jesus, você buscar conhecimento. O problema é quando, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nós deixamos, né? Louvado seja Deus, aleluia, tudo isso nos dominar. Satanás é enganador. Satanás é o enganador que procura corromper, torcer, enganar a nossa mente. Eva viu a isca, mas se esqueceu da advertência. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Está em Gênesis 2:17, né? Então ela viu, se esqueceu da advertência e comeu. Morte é a consequência da desobediência. Pode ser vista no tomar o fruto, comer e repetir com seu esposo. Quando se cai na isca, torna-se isca viva. A morte espiritual acontece imediatamente quando se perde a bênção de habitar com Deus e desfrutar da sua intimidade. A morte física acontece quando o processo de decadência se instala na vida humana, dando início à perda gradativa da saúde. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois, da mesma forma como Adão, aleluia, todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Que está em 1 Coríntios 15:21 e 22. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É só até aqui. Louvado seja Deus. Espero que vocês tenham gostado, né, desse estudo. Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando. Louvado seja Deus. Se inscrevam, deixe seu comentário, seu pedido de oração. Aleluia. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir, meus amados. Fiquem todos com Deus.